Oi, gente, meu nome é Leiliane, tá? Eu sou enfermeira. E aí me foi pedido, né, para falar um pouquinho sobre como é que eu tô vendo realmente esse contexto de pandemia em relação à enfermagem, à nossa profissão. Então, eu consigo estar na ponta, através do serviço ambulatorial. Eu trabalho no Instituto Ivete Sangalo, que é uma filial do Hospital do Amor, o antigo Hospital de Câncer de Barretos. Eu trabalho com a prevenção do câncer de colo de útero e de mama. E também trabalho na urgência da Maternidade Municipal de Juazeiro. Então eu consigo, nesse momento, ter um pouquinho da visão de como é que a profissão está se comportando e como é que as coisas estão. Na verdade, apenas 5%, né? Porque a gente sabe que quem tem essa realidade mesmo seriam as pessoas que estão trabalhando diretamente na linha de frente ou nas UTIs destinadas para o Covid. O que eu consigo observar dentro do meu contexto é que, primeiramente, em relação ao serviço ambulatorial, a gente está observando um problema que geralmente é bastante comum nas pandemias, que é quando eu tenho outras doenças que ficam negligenciadas ou deixam de ser mais focadas pelo Ministério, pelo governo no geral, em detrimento da magnitude de uma doença como o Covid né, que traz inúmeros problemas. Então eu consigo observar que hoje a prevenção, de uma certa forma, ela está sendo defasada no Brasil, somente por parte do governo, né? A população também, de uma certa forma, ela deixa de ter essa atenção especial em relação ao autocuidado. Então eu observo que existe uma procura às vezes menor, né? Depende muito do tipo do exame. Eu particularmente realizo os papas Nicolau aqui, né? Os preventivos. Então existe uma grande procura, mas também, mesmo que essa procura exista, as pessoas têm bastante medo de estar se locomovendo, de sair. Então, nas discussões em geral, a gente observa que os impactos dessa pandemia podem sim refletir um maior número de casos de câncer, de mama, de colo de útero. Eu tô falando do colo do útero porque o que eu colho, né, que eu realizo diretamente aqui, mas eu também coordeno toda a gerência, eu ajudo, na verdade, na gerência dos exames de mama. Então, eu consigo observar que as pacientes, elas chegam a vir, elas vão fazer os exames, mas elas vêm com bastante receio e existe uma população que a gente não consegue realmente alcançar. Aqui no Instituto, a gente trabalha muito com pacientes do interior, a gente trabalha com todos os municípios dessa DIRES, né? Não somente com Juazeiro, a gente trabalha com Canudos, com Casa Nova, com Sobradinho, com Centro-Sé, entre outros municípios. Então todos os municípios da 15ª DIRES. E aí a gente consegue observar que principalmente as pacientes do interior, muitas se recusam a estar vindo fazer o exame. E o medo do Covid está... Hoje, atualmente, por exemplo, a gente trabalha com a nossa capacidade reduzida, cerca de 50%, no caso da mamografia. E de preventivo, a gente chegava a realizar 35 exames por período e hoje em dia a gente está fazendo só 7, porque nós também temos outros serviços aqui dentro e para evitar a superlotação, a gente teve que reduzir também. Então, nesse sentido, eu acho que é ambulatorial. A nível hospitalar, né, eu sou enfermeira obstetra e eu acho que, infelizmente, a pandemia ela trouxe uma consequência muito grande, que foi a gente tá meio que tendo que nadar contra a maré, que a gente estava há muito tempo, na verdade, a obstetrícia estava trabalhando e lá lutando para isso, que é a instalação da humanização na assistência. E, pelo menos para mim, como profissional, como enfermeira obstetra, eu sou formada pela Univasf há 6 anos e eu não consigo humanizar se não haver o toque. Não é, na verdade, não consegui humanizar. Mas eu acredito que o olho no olho, o toque, essa proximidade, esse elo mais próximo é importante para que a paciente ela esteja ali incluída no cenário mais humano. É claro que a gente sempre tem que respeitar a individualidade de cada um, mas eu acredito que essa proximidade, hoje em dia o profissional, a gente como enfermeira obstetra, trabalha na urgência, então eu trabalho com todos os EPIs possíveis. Eu já trabalhava antes, mas agora mais ainda. Então quando você tá de máscara, tá de capacete, tá com toda a paramentação, isso acaba gerando um distanciamento da paciente, acaba gerando algo que a gente estava há tempos tentando quebrar, que seria isso. Claro que nesse momento não é que a humanização não vai existir na assistência ao parto, na assistência à gestante, ao RN, não. Eu acredito que a gente está precisando meio que se readaptar, e é uma forma que eu busco frequentemente de me readaptar. Em relação, por exemplo, que eu vejo de grande mudança, as pacientes que parem agora em muitos serviços,
não deixam de ter acompanhante, mas o acompanhante ele começa a existir por um tempo limitado, né? Por um período de 6, 8 horas pós-parto somente, e depois a paciente fica sozinha, né? Dentro do hospital esperando a alta. Então, existem contextos assim que realmente a pandemia, ela fez a gente um pouco que frear, né? E questões que antes a gente não se importava, então a anamnese que é feita com a paciente, a entrevista que a gente faz com a paciente, principalmente no momento da triagem, a gente sempre com os sintomas gripais, e passou a ser como um critério importante para avaliação, além da avaliação obstétrica, né? Então, eu acredito que seja isso. A nível de obstetrícia, eu creio que esse processo talvez dificulte um pouquinho mais a questão da humanização na assistência. E, pelo menos para mim, como profissional, como enfermeira obstetra, eu sou formada pela Univasf há 6 anos e eu não consigo humanizar se não haver o toque. Na verdade, não consegui humanizar. Mas eu acredito que o olho no olho, o toque, essa proximidade, esse elo mais próximo é importante para que a paciente ela esteja ali incluída no cenário mais humano, né? Claro que a gente sempre tem que respeitar a individualidade de cada um, mas eu acredito que essa proximidade, hoje em dia o profissional, a gente como enfermeira obstetra, eu trabalho na urgência, então eu trabalho com todos os EPIs possíveis. Eu já trabalhava antes, mas agora mais ainda. Então, quando você tá de máscara, tá de capacete, né, tá com toda a paramentação, isso acaba gerando um distanciamento da paciente, acaba gerando algo que a gente estava há tempos tentando quebrar, que seria isso. Claro que nesse momento não é que a humanização não vai existir na assistência ao parto, na assistência à gestante, ao RN, não. Eu acredito que a gente está precisando meio que se readaptar, e é uma forma que eu busco frequentemente de me readaptar. Em relação, por exemplo, que eu vejo de grande mudança, as pacientes que parem agora em muitos serviços, não deixam de ter acompanhante, mas o acompanhante ele começa a existir por um tempo limitado, né? Por um período de 6, 8 horas pós-parto somente, e depois a paciente fica sozinha, né? Dentro do hospital esperando a alta.